Olá, irmãos, graças e paz. Tudo bem? Gostaria de trazer uma devocional, uma reflexão nesse momento de quarentena. Todos nós que estamos em casa, fazendo os nossos cultos familiares, domésticos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo número 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo número 18. Paulo nos diz assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos irmãos, nós precisamos compreender uma verdade absoluta, e que essa é uma das lições que esse vírus tem trazido aos nossos corações, todos nós que somos cristãos, lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. E a verdade absoluta é essa, de que nós, ainda que estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Essa é uma das grandes verdades que esse vírus tem trazido aos nossos corações. Há um desespero global, mundial, por conta desse coronavírus. É verdade que isso traz temor, porque nos preocupamos com os nossos, aqueles a qual nós amamos, nós queremos bem, mas também deve trazer uma verdade aos nossos corações que nós, ainda que estejamos nesse mundo, nós não somos daqui. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos apenas de passagem, rumo aos céus, rumo à glória, rumo à nossa casa. É isso que nos traz alegria em um momento tão conturbado como esse que nós estamos enfrentando. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos a certeza de que a mão de Deus, ele controla todas as coisas, porque Deus é soberano. E mesmo em momentos como esse, de aflição, de angústias, de incertezas, Deus continua no trono. E do trono ele age conforme a sua soberana vontade, do trono ele age no seu tempo, de acordo com a sua vontade, conforme ele quer. Irmãos, precisamos acalmar o nosso coração e aquietar a nossa vida, aquietar os nossos pensamentos, não dar ouvidos a homens, mas ouvirmos a voz de Deus. E é essa pergunta que eu gostaria de fazer a você que me assiste nesse momento. Será que você tem ouvido verdadeiramente a voz de Deus? A voz do seu supremo pastor, a voz do bom pastor que tem nos guiado, as suas ovelhas. A palavra do Senhor nos diz, muito pelo contrário, nós não desanimamos. Pelo contrário, nós somos mais do que felizes, plenamente felizes. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Devemos ter paz no nosso coração. Precisamos, irmãos, nos apoiarmos em Deus. Paulo vai dizer no contexto maior dessa carta, no capítulo 4, que nós acabamos de ler uma parte, que ainda que nós venhamos a ser nesse mundo atribulado, ainda que nós venhamos a ficar perplexos, ainda que nós venhamos a ser perseguidos nesse mundo, mas os nossos olhos não devem estar nesse mundo, mas sim no céu. Porque aqui nós somos atribulados. Mas quando nós olhamos para o céu, para o Senhor da glória, nós não ficamos angustiados. É o mesmo contexto dessa palavra, dessa carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 4. Em casa, leia esse capítulo 4. Faça uma reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos dias, sobre os últimos acontecimentos que nós estamos enfrentando e passando por eles, se não era aquilo mais basicamente que Paulo estava ministrando aqui. Ainda nesse mundo que nós venhamos olhar para essas circunstâncias, para essas coisas, nós ficamos angustiados, ficamos atribulados, estamos perplexos, mas ainda assim nós não estamos angustiados, nós não devemos estar desanimados, nós não somos destruídos. Se nós olharmos para o mundo, nós perderemos o foco, a visão, a certeza, a alegria, o prazer. Mas se nós olharmos para os céus, para o Senhor que governa todas as coisas, nós temos paz.
No Salmo 121, versículo 1 e o versículo 2, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E muitas pessoas estão fazendo essa mesma pergunta. De onde me virá o nosso socorro? De onde virá o socorro da nação? De onde virá o socorro do mundo, né? Diante dessa pandemia? Queridos irmãos, foi a mesma pergunta que o salmista fez. Salmo 121, versículo 1 e versículo 2. De onde me virá o meu socorro? Mas no versículo 2 ele traz a resposta imediatamente. O meu socorro, o seu socorro vem das mãos do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Cristo diz: eu vou preparar-vos lugar, queridos e amados irmãos. Você tem essa certeza no seu coração, essa convicção no seu coração de que se Cristo voltasse hoje, ou se você partisse hoje, você estaria com Ele na glória. Ele preparou, Ele está preparando um lugar para nós. Hebreus capítulo 13, versículo 14, o autor de Hebreus vai dizer: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, buscamos a eterna. Irmãos, nós estamos aguardando o grande dia em que estaremos no reencontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve trazer ao nosso coração alívio e refrigério. Deus tem o controle de todas as coisas. Olhe comigo, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ah, queridos, existem coisas em nossas vidas que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos entender agora, mas nós devemos ter paz, porque um dia nós entenderemos. Chegaremos lá, irmãos. Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Que alegria, não é? Que satisfação a palavra dessa. Bem sei que tudo podes. O homem não pode nada, mas Deus pode tudo. Deus pode resolver esse vírus. Deus pode destruir esse vírus com uma só palavra sua, com a vontade soberana dele. E alguém falou que por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Romanos 8, 28, que nós usamos tanto, não é? E num momento como esse nós esquecemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E a minha segunda pergunta que eu faço a você. A primeira é se você tem certeza da sua salvação, convicção plena de que não é pelos seus méritos, não é pela sua escolha, não é pela sua vontade, mas pela vontade e escolha e méritos de Cristo lá na cruz do Calvário. Você tem segurança da sua salvação? Você tem convicção de que você é salvo? E a segunda pergunta que eu faço a você: você tem colocado os seus olhos nos céus, no Senhor Deus, na provisão? A nossa provisão vem do alto. Olha comigo o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Queridos irmãos, essa luta, esse vírus que nós estamos enfrentando, que para nós é tão penoso, é tão pesado, Paulo vai dizer que as tribulações, as lutas, e trazendo uma aplicação, o vírus, ele é leve e ele é momentâneo. Isso vai passar, queridos. Tenha satisfação no seu coração, tenha paz no seu coração. Nós iremos passar por tudo isso. Essa tribulação, queridos, vai passar. Nós somos conduzidos por Deus para estarmos com Deus, termos intimidade com Deus. E essa é uma segunda lição que esse vírus tem trazido aos nossos corações. Quantas vezes nas preocupações diárias, nas angústias diárias, no ativismo que nós estávamos, nós deixávamos de estar com Deus para estar nos nossas vontades, nos nossos desejos. E esse vírus nos trouxe mais próximos de Deus. Nós passamos a orar mais, a estudarmos mais a palavra do Senhor, a termos mais comunhão com a nossa
família, com a nossa casa, com Deus, termos nossos cultos. Queridos irmãos, Deus tem nos renovado todos os dias, o Senhor tem nos dado livramentos, é o Senhor que tem nos sustentado. Em meio às nossas fragilidades, Deus mostra a sua grandeza, Deus não perdeu a sua soberania, não, muito pelo contrário, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo grande, Deus tem o controle de todas as coisas. É o amor e a misericórdia do Senhor que tem nos levantado todos os dias, que tem erguido a nossa cabeça todos os dias. É a bondade e a misericórdia do Senhor, como diz o Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Em momentos como esse, queridos irmãos, de angústias, que nós precisamos viver essa palavra. Pregar é muito fácil, viver é difícil. E nós precisamos viver essa palavra nos nossos dias. Essa luta que nós estamos enfrentando, ela é leve e ela é momentânea, se comparado ao eterno peso de glória que nos aguarda nos céus. E por último, versículo 18, Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas que nós podemos apalpar, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, em outras versões, passageiras, mas as que se não veem são eternas. Essa é a base da confiança do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente. Se Deus, guarde isso no seu coração, se Deus quiser nos livrar desse vírus ou dessa pandemia que nós estamos enfrentando, Ele irá nos livrar. Mas se Ele não quiser fazer isso e quiser nos levar para a glória, será infinitamente melhor. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser e nos levar para a glória, será infinitamente melhor. Por isso, descanse o seu coração. Espere no Senhor, confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, diz o salmista, pois temos um Pai que cuida de nós. Nosso Deus tem cuidado de nós. Não atente para aquilo que você pode ver, para aquilo que você pode tocar, para aquilo que você pode ouvir, para aquilo que você tem ouvido nos últimos dias. Não atente para essas coisas, atente para aquilo que é eterno. Essa é a grande lição desse texto, dessa reflexão para as nossas vidas. Atente para aquilo que é eterno. Pois não andamos por vista, o justo viverá por fé. Quando o desânimo bater em nossa porta, querido irmãos, lembre-se das promessas. Lembre-se das promessas. Um dia nós estaremos em casa. Nós ainda não estamos em casa. Estamos rumo à nossa casa celestial. Mas um dia nós estaremos lá. Que Deus possa continuar nos abençoando. Chegará um dia em que a igreja se encontrará, não mais no templo, nas quatro paredes, o que tem feito muita falta, muita vontade de estar com os irmãos, mas um dia, irmãos, queridos, amados, preciosos, nós nos encontraremos na glória. A igreja estará na glória. A verdadeira igreja do Senhor, comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre, que Deus nos guie, que Deus nos guarde até aquele grande dia, onde receberemos uma coroa incorruptível das mãos do reto juiz. Amém? Até mais. Deus nos abençoe em nome de Jesus.